Bom dia, pessoal. Então, como eu havia comentado, hoje eu vou fazer aquela configuração no PSP, justamente para tentar otimizar esse console do Y7 para conseguir rodar mais liso, né? Aqueles jogos mais pesados, principalmente o Deus da Guerra, que é o mais pesado que a gente vai usar como base, né? Então vamos lá, já estou com ele ligado aqui, compartilhamento de tela. E em resumo, para a gente fazer essa configuração, você vai precisar de um teclado. E por padrão, aqui no Y7, no Emuelec instalado do zero, né? O controle não é bem configurado. Então a gente vai ter que fazer algumas coisas na mão e você vai precisar aí de um adaptador USB de algum teclado, tá? Ou então algum teclado com cabo, tanto faz. O que importa é que a gente vai utilizar de uma das portas USB extras que tem no Y7 para fazer essa configuração. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em algum jogo que você tiver aí do PSP. Vou colocar logo o Chains of Olympus. Isso. E com um teclado conectado, o que a gente vai fazer? E vamos entrar nas configurações globais do. Cadê? Você aperta ESC. E assim a gente entra nas configurações globais do sistema. E aqui o controle normalmente já vai funcionar. Eu não estou fazendo isso aqui pelo teclado. Então a gente vem aqui em Exit to Menu. Ok, a partir daqui a gente vem aqui em Settings. Lembrando que como a gente veio para o menu, essas settings aqui são as configurações globais do sistema, ok? Então a gente vem aqui em Controls, Control Mapping. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar aquela, não é se bem alterar, mas eu vou acrescentar no negócio aqui do menu, tem aqui ó, o de pausa, né? Além do ESC, a gente vai colocar aqui um botão do nosso controle. Eu gosto de colocar o R3, ok? O PSP ele não tem o botão analógico dessa lateral R, pelo menos aqui no emulador não tem. Então eu gosto de colocar um que quase não é utilizado. A partir daqui, a gente vem aqui em. Não era Auto Configure, não, era Show PSP. Isso, e agora a gente pode fazer manualmente uma configuração das teclas. Por que eu prefiro fazer assim? Porque em alguns jogos eles ficam meio que trocados. Por exemplo, o quadrado com o triângulo fica trocado e às vezes o X com bola. Agora, quando eu tentei jogar direto, isso aconteceu. A gente vem aqui em Bind All. Vamos lá. O L, R, para cima, para baixo, esquerda, direita, o analógico esquerdo para cima, analógico esquerdo para baixo, para a esquerda e para a direita. Assim vem. O home, cara, eu tinha colocado esse controle padrão do R35, ou vem com, com o Y7, né? Não vai ser muito bom. Eu vou colocar o R3 também. Não, o L3 agora. Tab Key, Select, Start, X, bola, triângulo, quadrado. Ok, como a gente fez essa configuração aqui global no menu do no menu do emulador, então isso aqui vai ser aplicado para todos os jogos. Se você tivesse aberto isso apertando o ESC no jogo, você pode criar configurações, tanto de vídeo quanto de controle, específicos para ele, ok? No nosso caso aqui, a gente quer colocar essa configuração aqui para todos. Aqui em Back. Agora vamos aqui em Graphics. Qual que é o esquema? Aqui eu não cheguei a mapear tudo. A configuração que mais vai fazer diferença na hora de aumentar a eficiência do console, nesse Skip Buffer Effects. Só que o que acontece? Isso vai acabar com uma parte da imersão, porque o cenário fica muito ruim. Quer dizer, fica faltando vários elementos. E outro também é esse Rendering Resolution, né? Vamos colocar aqui em 1, porque apesar do... Não, vou colocar em... vou manter em 1, na hora eu mudo lá. Porque apesar do Y7 rodar algumas coisas, né, ter algumas... Apesar do Y7 ser um pouco mais forte, ele não consegue rodar algumas coisas em jogos mais pesados, né, tão bem. Talvez no GTA isso aqui rode liso quando eu colocar no 2, né? E aumenta a resolução do PSP. Mas por enquanto vamos deixar em 1 mesmo. A gente vem aqui. Também daria para otimizar algumas coisas no System, né? Mas eu não mexi tanto nisso. E apesar de eu ter pego
o arquivo de configuração do PPS, do emulador de PSP, no sistema que veio de fábrica do Y7, a versão do emulador é diferente, né? E isso fez com que algumas das configurações fossem, na verdade, a mais nesse arquivo do emulador novo, né? Tem muito mais configurações a serem feitas e eu não consegui otimizar tão bem quanto os caras lá fizeram. Mas então tá, agora que o negócio já tá feito, eu vou sair, porque na verdade teve uma coisa que eu esqueci de fazer. Aqui, na seção do PSP, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar Select e vamos aqui em algumas configurações globais, né, que vai ser atribuídas em todo o emulador de PSP. Então, vamos aqui em opções avançadas do sistema, temos aqui em Internal Video Options, né, a resolução do vídeo interno. Então aqui você colocaria uma resolução para o emulador global, né? Você poderia colocar em Full HD, né, que seria 1920 por 1080, mas eu particularmente eu não vejo tanta diferença e eu não quero abusar tanto do Y7, até porque eu quero que ele rode bem o Deus da Guerra, então eu vou colocar em HD normal, ok? Então 1280 por 720, essa é a resolução que eu coloco. E essas outras aqui a gente não mexe, mesmo essas aqui de vídeo nativo, etc. Já tentei mudar algumas coisas aqui, mas eu nunca vi. Enable Max Performance. Sim. Então vamos lá. Em voltar. E eu vou agora no Deus da Guerra de novo. Então, pessoal, depois que eu fiz aquela configuração dos botões e o ajuste nas dimensões, eu acabei que não consegui achar exatamente qual foi a configuração que eu tinha feito. Então eu peguei logo o SD card onde eu tinha o sistema que eu estava manuseando para mim instalado. E vamos ver aqui qual era a configuração para cada jogo individualmente, tá? Vamos ver aqui o Vice City. Uhum. O Vice City ele roda extremamente liso. O desempenho é realmente muito bom. E eu até coloquei o negócio para aumentar as dimensões, né? Pessoal, a configuração do Vice City no momento é essa: Resolution 2 PSP, Display, Number of Frames, Auto Frame Skip, Buffer Effects, Isotrope que eu desliguei, e mostrei aqui o contador de FPS. Né? Em geral, você vê que ele fica bem travado aí, próximo dos 30 FPS. Caramba, onde é que sai de casa? E ele tá com a resolução aumentada, né, em 2 vezes. Não, era uma polícia. Eu joguei aqui um pouquinho do jogo. Pô, caramba. Um carro qualquer aqui. Vocês verem aí a fluidez do jogo. O carrinho aqui é muito ruim. Ia fazer uma manobra na rampa aqui, mas ele não tá pegando velocidade. Vamos ver aqui. Ele tá com um negócio de... Ô, caramba, olha aqui, os carrões apareceram. Ai, caramba, entra. Tá bem travado aí. FPS. Horrível. Falhei. Tem outra rampa bem ali. Falhei. Ele morre aqui? Ah, não, ele nada. Esse aqui, feito acho que depois do San Andreas. Perdido, não sei onde é que tem um cais aqui que eu posso. Não vai. Como eu não salvei as configurações, é o seguinte: toda vez que vocês quiserem salvar negócio do jogo, você pode vir aqui em Game Settings e alterar, e vai ter aqui um negócio para deletar ou salvar a configuração do jogo. Assim você pode sair.
Eu vou retornar, vou utilizar essa mesma interface aqui para retornar pro God of War. Vou ver se aquelas alterações ainda estão aqui. Quality eu vou colocar em médio. Ok, tá desligado. E esse daqui eu vou desligar também. Filtro anisotrópico. Mais uma coisinha. Ah, o Smash to the Tech. E vou aqui em Load State. Bem aqui que eu tinha parado da outra vez. Olha só. Você vê que ele já tá bem otimizado, tá batendo aí 25 FPS. A partir do ponto que você fica numa posição que ignora alguns dos elementos que puxam o esforço do hardware, ele acaba funcionando muito bem. E agora aqui, olha só, tem vários NPCs, cada um deles tem uma textura bem detalhada, apesar da gente ter diminuído aí um pouquinho do matação, né? Olha aí, 27 FPS, chega a bater 30 FPS em alguns trechos de algumas cutscenes. Com essas configurações aqui, eu posso tentar, por exemplo, colocar aquele lance para ignorar. E o lance do Buffer Effects, onde é que tá? Isso, Skip Buffer Effects. Olha só o que, que vai acontecer. Viu que estava travando ele? Bom, a sensação que dá, como tem menos elementos, é que está mais rápido, mas o FPS parece contar a mesma coisa, né? A imagem fica meio diferenciada. Esse problema de tethering, gente, que tá tendo, vocês não vão ter na TV de vocês, tá? É provavelmente o meu equipamento de captura de imagem que tá meio zoado, tá? Não tá jogando na TV, o desempenho tava melhor. E talvez na gravação não vai ficar muito bom para vocês. Eu vou desabilitar de novo aqui o negócio. Tá programado. Toda vez que a gente mexer lá, vai aparecer alguns NPCs aqui para atrapalhar a gente. É isso que acontece aqui nesse trecho do jogo. Sum, H. No jogo do PSP você não precisa explorar tanto para achar os baús, né? Como era um hardware limitado, os desenvolvedores eles não podiam colocar tantos baús secretos igual era no Play 2. Então, em geral, você não precisa caçar tanto. Aí, cutscene, 21 FPS, e tanto de elemento que tem na tela. Se vocês forem igual eu, que é bitolado e fica procurando um monte de baú o tempo todo, vocês podem fazer isso. Ó, ordena a gente aqui. Agora vai ter a luta contra o Rei Bárbaro. Perfeito. Vou ver quanto é que tá a música daqui. Talvez eu tenha mutado muito, né?
É isso aí, pessoal. São essas as configurações que eu tinha para o PSP. Se vocês quiserem ver mais, vocês podem utilizar do arquivo configuração do seu sistema e editar ele na mão, né? Por exemplo, esse daqui que eu estou abrindo aqui foram os arquivos que eu peguei do sistema original do Y7. Só que ele tem coisas a mais, ou perdão, a menos, na verdade, do que tem nas versões mais atuais do emulador de PSP, entendeu? E até então eu só mexi, na verdade, nas configurações de gráficos. Sendo que há, por exemplo, algumas configurações de CPU que eu poderia mexer também, ou às vezes até de General, para aumentar o desempenho do emulador Deus da Guerra. Mas eu não estou com paciência para pesquisar tanto. Eu só estou dando um norte para quem não tem noção de nada mesmo. Então era isso que eu queria apresentar a vocês hoje. Até a próxima.